Falou, galera, mais um podcast do nosso RumoCast, dessa vez com uma convidada muito especial. A gente já fez uma conversa, uma longa conversa, já gravou antes alguns episódios de entrarmos aqui no ar. Ana Paula Medeiros, minha querida, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco, por ter compartilhado já, agora vai compartilhar de novo a sua história, a sua missão de vida, que é algo tão bonito. Nos conte, quem é Ana Paula? Ana Paula é mulher, mãe, uma mulher bem questionadora, uma mulher que não aceita ser pequena, ainda que em vários momentos tenha sido ensinada a ser dessa forma, e que por ter passado por várias situações de dor, e que aprendeu muito com a maternidade e continua aprendendo, que quer ajudar não só outras mulheres, mas todo mundo, a não se apequenar diante da vida. Acho que esse é o meu maior propósito. O seu propósito, a sua missão é cuidar de quem cuida dos outros. Como é esse trabalho? De onde veio assim essa inspiração? Como isso funciona no seu dia a dia, na sua profissão? Você é psicóloga? Você trabalha nessa área? Como é que você vê como é que chegou essa visão a cuidar dos outros que cuidam? Como é esse seu dia a dia, essas emoções, como é que você lida com tudo isso, com todo esse peso que você traz de cuidar daqueles que cuidam? Sim, eu vou falar tanto da parte romantizada da coisa quanto da parte da sombra, né? Que não é ruim, que faz com que a gente aprenda muito. E tem que ser falada. E que tem que ser falada, porque é justamente o não falar sobre isso, é o não falar sobre o sofrimento, é o não falar sobre o medo, sobre a vulnerabilidade que faz a gente se manter nesse lugar. Né? Então, como é que eu cheguei nesse lugar? Primeiro, por uma experiência pessoal, né? De ter a sensação de que eu tinha que cuidar sempre, que eu tinha que resolver sempre, que cada não que eu dizia parece que as pessoas me amavam menos. E essa é uma crença muito comum, né? Da gente achar que condicionar o nosso valor ao tanto de coisas que a gente faz pelos outros. E aí, eu diria que se não 90%, 85% pelo menos das pessoas que me procuram no consultório, mesmo antes de eu falar que eu cuidava de pessoas que cuidam, eram ou professores, educadores no geral, mães, pais, pessoas que estavam se sentindo completamente sobrecarregadas. E né? todos eles têm algo em comum. Eles têm a responsabilidade de cuidar de alguma forma, através da educação, em sentido amplo, dos outros. E isso traz um peso, uma responsabilidade. A gente estava comentando também, eu sou professora, então eu tenho essa percepção de que quando eu estou em aula, e mesmo quando eu estou fora de sala de aula, eu sou um exemplo. Então, tem muitos meninos olhando para mim e eu preciso ter muito cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, porque eu posso ser um bom exemplo, eu posso ser um exemplo ruim. E isso pode mudar a trajetória de quem está do outro lado. Sim. E isso começa a sobrecarregar, ainda que a gente às vezes não é perceptível. Mas isso começa a trazer-nos, né, esse peso como professora, como mãe. Então, aí eu super me encaixo, porque eu sempre me cobrei muito, assim. Eu acho que a gente apertou num botão, quando engravida, quando a gente tem a notícia, é um botão, mas quando o menino nasce, é outro botão, é outra realidade. E você falou aí algo muito, muito cru, que a parte que não é romantizada não é falada. Então a gente não tem um aviso, a gente não tem um preparo, a gente de repente, aquele mundo que era cor-de-rosa e que sempre foi desenhado, enfim, dessa forma, de repente ele é sombrio. Então assim, qual é o meu problema? Como é que comigo tá tudo ruim se todo mundo fala, mas afinal todo mundo passa também, né? Por esse lado negro da vida, seja na maternidade, na faculdade, enfim, da forma como a gente se coloca. Então, você trabalha esse lado negro, assim, não nesse sentido, mas assim, entre aspas, né? Esse formato das coisas menos boas, sim, que passam por todas essas funções que chegam todo dia, imagina, ao seu consultório. Sim, sim. Uma das coisas que a gente aprende desde muito pequeno é de que a gente é elogiado quando a gente performa. Então, a gente se distancia cada vez mais de eu sou um ser humano, eu tenho vulnerabilidade, eu posso usar como combustível, mas eu não sei como fazer isso.
Na dúvida, eu cuido de todo mundo para ver se esse aplauso chega. É como se fosse assim, a escola vicia na nota e a vida no aplauso. E aí a gente precisa entender que a gente é muito mais do que um boletim, seja ele na escola ou fora dela, né? Hoje eu até trouxe algumas analogias, né, na palestra, que eu disse assim, se você fosse se matricular na escola do autocuidado, em que série você entraria? E aí isso daqui a pouco eu vi um mar de celulares tirando foto que eu coloquei no ensino infantil, Fundamental 1, 2 e em médio. Eu não fui nem longe. Nem, não é. Né? E algumas pessoas chegaram, Ana, eu achava que eu estava pelo menos no médio, acho que eu estou no infantil. Né? Então, assim, eu choro, eu espero reconhecimento, ou então eu entendo que eu preciso cuidar de mim, mas eu só cuido quando sobra tempo, e na grande maioria das vezes não sobra. Não sobra. E aí eu já entendi que eu preciso fazer isso, eu já aprendi como fazer, mas eu tenho medo de fazer e de não pertencer. Né? E aí a gente precisa compreender que se eu mostro sempre a minha face forte, é com essa face que as pessoas vão se conectar. E aí eu senti muito isso, inclusive, né? De eu chegar e dizer, olha, eu não estou conseguindo fazer isso, eu estou passando por essa dificuldade. E as pessoas olharem, como assim? Uma resposta que geralmente eu ouvia era, Ana, mas você tem tanto para dar que o pouco que eu tenho não lhe serve. Eu disse, é que você se engana. E tiveram vários momentos, né, que quando eu ia conversar com amigas ou em outros espaços, né, já falando sobre como é lidar com tudo isso, e aí eu começava falando, a pauta era eu, mas não dava 5 minutos. Já mudava? Mudava. A pessoa dizia, não, eu passei por isso também, e aí teve um momento que eu parei, uma amiga minha chegou e disse uma coisa que foi muito providencial, ela disse, Ana, se você dá muito, você precisa procurar alguém que tenha mais do que você para lidar. Porque muitas vezes procurando, e quando ela fala de mais, não é mais graduação, não é mais dinheiro, não é mais nada. É no sentido de alguém que esteja disposto a lhe dar algo que você realmente está precisando. E aí, a gente nessa conversa, eu cheguei e disse, mas a pessoa que mais precisa cuidar de si sou eu. A responsabilidade pelo meu autocuidado, pela minha saúde mental, é minha. Só que muitas vezes a gente precisa de atravessadores. E aí foi como eu estava lhe contando, quando o burnout me visitou. Que está assim, crescente, né? Por quê? Porque a gente está vivendo hiperconectado, o cérebro está hiperconectado, ou você está na rede social, ou você está falando sobre o que você tem que aprender, o que você precisa fazer, e de que horas você digere tudo que aprende. A gente não se dá esse tempo de digestão, é sempre mais, eu preciso de mais dopamina, e aí a gente fica, assim, para considerar algo como resultado, você precisa ter uma coisa grandiosa. Então, a gente esquece de dar valor às pequenas coisas. Exato. Eu fui no Centro Espírita, eu sou espírita, né, no Centro Espírita que eu frequento, e em uma das palestras lá, a pessoa que estava conduzindo a palestra chegou e disse, eu fiz a pergunta ao ChatGPT de o que você faria se fosse ser humano por um dia? Ele disse que esperava uma resposta complexa. E aí ele disse, eu sentiria a brisa no meu rosto, eu conversaria olhando nos olhos de alguém, eu não me preocuparia com a resposta que iria dar, eu colocaria o pé no mar. E aí a gente para e pensa, quantas vezes no meu dia eu faço isso? Nada, Ficou tão natural, tão banalizado, né, do ponto de vista de, não, depois. E aí às vezes a gente olha e diz assim, depois quando? E se amanhã você não acorda? Se a gente não para falar, inclusive, sobre morte, a gente não pensa no valor da vida. Isso, exatamente. Isso é muito profundo e você fala, e cada vez mais a gente vai a restaurante, enfim, até aqui, e você olha à sua volta, às vezes você está numa mesa em que os convidados podem estar só 2 pessoas e os 2 estão no celular. Então, assim, não tem mais esse contato. O que importa... Parece que não tem mais tempo para o que importa, porque as novas tecnologias, a gente se beneficia muito delas, Sim, tem muita coisa boa, enfim, a evolução de uma forma geral, ela é benéfica, mas a gente às vezes precisa dar aqueles 2 passinhos atrás que a gente estava falando nos bastidores, para voltar a se conectar com o outro, consigo mesmo, conhecer, como foi esse processo de, meu Deus, e agora? Ana Paula quebrou e agora como é que fica assim? Porque é quase como se fosse uma imagem de que
Quem cuida, como que nem pai e mãe. Pai e mãe Sim. Não sofre, não tem dúvida, não passa dificuldade, porque na cabeça da criança, dos nossos filhos, nós somos os heróis e nós resolvemos sempre todos os problemas. A gente sabe que não é isso, mas a gente também pensava isso dos nossos pais. Sim. Enfim, então é um processo natural. E como assim? Quando o pai e a mãe também choram, também fica na dúvida, também fica, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Sim. Quem cuida da Ana Paula? Como foi esse processo? Ana Paula corre para terapia, pede socorro a marido, a amigos, hoje com facilidade, mas eu já tive muita dificuldade, né? E que é uma coisa que é muito importante da gente entender. A gente não sai do eu resolvo tudo para o eu estou pleno, né? A gente não sai do eu não consigo pedir ajuda para agora eu peço ajuda a todo mundo. Então, vamos pensar que ali entre o 8 e o 80 tem 72 possibilidades que você precisa explorar. Uhum. E aí uma coisa que eu costumo muito dizer para as pessoas é, o que é que você dá conta de fazer agora? Não é amanhã, não é daqui um mês, é agora. Então, inicialmente, a única coisa que eu dava conta era chorar escondida no banheiro. E depois era chorar para que alguém de minha confiança muito grande visse. E aí foi meu marido que chegou para mim e disse assim, você não percebe que quem mais está precisando do que você dá é você? Eu disse, percebo, mas daí a admitir é outra coisa. E aí ele foi e disse, mas você vai continuar assim? Porque João e Valentina e eu precisamos de você inteira. E aí foi muito um movimento de um impulsionamento dele, até eu me ver na cadeira do psiquiatra e ele olhar e dizer, então, você como psicóloga entende? Eu disse, socorro. É o que eu estou lhe pedindo aqui. Esqueça que eu sou psicóloga. Esqueça que já faz 15 anos que eu estou com isso nas costas. Eu preciso que isso pare. E eu sei ensinar isso às pessoas, mas eu não sei... A ideia de querer fazer isso comigo está muito pior, porque aumentou a autocrítica, num nível assim... E esse pressuposto de que você é da área, você sabe o que fazer, mas quando é pra gente... Você não sabe mais nada, aquilo que aprende não se aplica, você não tem... Nem eu acho que talvez o discernimento de trazer o que você sabe, né, para si, assim. Isso é um processo que, inclusive, talvez, não sei, mas sirva até de exemplo para todo o psicólogo que trabalha, porque o psicólogo ele acaba carregando o peso de todo mundo. E tem uma hora que, por mais que ele tenha a capacidade emocional de gerir essas informações, mas é um copinho que está enchendo, que está enchendo, que está enchendo. Então, por mais que a Ana Paula diga, não, eu quando termino o meu trabalho, eu vou para casa e eu estou só com a minha família, mas as coisas estão lá, ainda que num nível um pouco mais distante. Então, isso talvez seja talvez não, isso com certeza é uma mensagem de muito peso, para ser passada aqui, para quem está nos escutando agora, que até o psicólogo precisa de terapia, de acompanhamento, de suporte, né? Então, assim, nem ele é o super-herói, nem ele, né, tá livre de qualquer circunstância enfim, que possa acontecer. Sim, eu acho que para o psicólogo estar constantemente exposto ao sofrimento, né? As pessoas chegam em carne viva, né? Para que a gente cuide disso tudo. E óbvio que essas histórias que são contadas dentro do consultório, por exemplo, elas nos atravessam porque elas são sobre nossa humanidade também. Então, tem pacientes que chegam, que estão passando ou passam por alguma situação que eu olho e digo, caramba, ali, né? E aí, por isso que a gente precisa de terapia, por isso que a gente precisa de suporte. Não é diferente com um educador de qualquer ordem. A gente muitas vezes pensa no que é que eu posso fazer de melhor por esse aluno, no que é que eu posso fazer de melhor pela escola, universidade, ou na maternidade ou na paternidade, mas do quanto você se nutre e o que é que você precisa trazer para si para poder doar. Então, se a gente pega esse copo aqui, ele está cheio, eu posso ajudar algumas pessoas que estão com sede, mas, por exemplo, acontece uma situação de crítica externa, de falta de reconhecimento, cada coisinha dessa derrama um pouquinho. Vai derramando. Vai chegar uma hora que é só um copo vazio. Copo vazio não serve para nada, né? Então a gente muitas vezes se trata como esse copo vazio. E aí se eu tiro de mim e eu não reponho, ou pelo menos não me preenchi antes de transbordar, porque a ideia é transbordar, se eu tiro o que eu não tenho, uma hora eu vou cobrar. Ou de mim, ou das pessoas, e aí as relações elas deixam de ser dádiva e viram relações de dívida. Exatamente. Né? Nossa, que lindo. Eu sou pessoa palestra, foi um sucesso. Eu não pude assistir porque estávamos aqui trabalhando, mas eu soube que foi um sucesso.
eu queria que você me contasse, além da sua própria trajetória, dos seus, enfim, dos problemas pelos quais passou, que meio que motivaram a ter esse direcionamento mais focado por via da psicologia. Sim. O que é que te faz brilhar o olho hoje? Que tipo de recompensa, reconhecimento, talvez recompensa não seja a palavra, que tipo de reconhecimento você consegue perceber ao longo de mais de 15 anos de trajetória ajudando os outros, se conhecendo também e tendo também esse processo de ajuda para si mesma? O que é que você consegue ver? Como é que você está contribuindo? É saber que eu posso facilitar esse acesso para de pegar tudo que eu aprendi e ser facilitadora do processo de alguém que está precisando se encontrar, se conectar com a própria essência. Então, assim, hoje eu ouvi depoimentos lindíssimos, como a gente estava conversando, inclusive de uma moça de me chamar no corredor e de dizer assim, eu estava querendo desistir. Mas desistir de quê? Ela disse, da vida. E você, de alguma forma, acendeu essa chama de novo. Então, assim, não tem dinheiro que pague, não tem carreira que por mais grandiosa que ela seja, mas é essa sensação de eu sou só ponte. Né? E hoje eu finalizei, inclusive, com uma frase que foi, você é ponte, enquanto educador. Mas, por mais forte que seja uma estrutura, se ela não é cuidada, ela vira ruína. Né? Então, assim como o copo vazio, às vezes a gente se coloca nesse lugar. De tipo, eu tô quebrada por dentro, né? Como a gente estava conversando, né? Você falando da questão da criança ser muito genuína. Ela quer chorar, ela tá triste, ela fala. Chora, A gente vai perdendo isso num grau, né? A gente vai se condicionando à expectativa externa, a forma como a gente quer que nos enxerguem, e a gente se perde nessas emoções que não são vividas. Né? Então, e assim, elas fazem falta. Completamente. A gente sente falta de chorar, a gente sente falta de gritar, de sorrir, enfim, é que nem criança. As crianças, eu aprendo todo dia com o meu menino. Hoje eu, inclusive, fiz esse comentário. Dudu estava chorando, nem lembro mais o motivo e tal, mas eu estava lá com ele, disse, mas meu filho, você está chorando por quê? Tá tudo bem, mamãe tá aqui, não tem motivo para eu estar chorando. Mamãe, eu tô chorando porque eu tô triste. Me deixe chorar, eu tô triste. Já eu vou ficar feliz de novo. Sim. Então é aquele processo que quantas vezes no dia a gente não, poxa, agora eu queria chorar, eu tô com vontade de chorar. Às vezes você chora, limpa a alma e a vida segue. E no dia a dia a gente não pode fazer isso. Sim. Muitas vezes, né? Então a gente não se permite a se entregar às emoções quando elas chegam, quando elas vêm, para que elas fluam também e sigam o seu caminho. A gente tá feliz, mas a gente sabe o que é estar triste, então talvez valorize mais ainda um pouco, né, a felicidade por conta disso. Então são momentos que, de alguma forma, os bons e os ruins nos complementam como seres humanos, né? Agora, é difícil, assim, a gente... Nossa, já tarde inteira conversando, mas, assim, por experiência própria, a gente estava comentando muito isso, que é muito difícil quando a gente precisa reconhecer, a gente sabe no nosso íntimo quando a gente não está legal. Sim. Mas a gente reconhecer isso para o outro é um passo grande, gigante. E quando a gente adentra no mundo do autoconhecimento, nem sempre é assim, não necessariamente é dessa forma, pelo menos na visão, na experiência que eu tenho. Sim. Mas, como eu estava contando, às vezes a gente precisa mesmo dar 2 passos atrás. Então, se a gente já está ruim, a gente precisa piorar um pouquinho e ter essa percepção para que a gente não passe do 8 para 80, como você falou. Talvez a gente tenha que regredir um pouquinho, mas com calma, com estrutura, com solidez, a gente vai chegando lá, vai evoluindo, e talvez a gente crie mecanismos que a sua área nos dá, nós, seres humanos, de lidar com isso. Sim. No próximo desafio a gente vai lidar de uma forma melhor e vai evoluindo enquanto ser humano, enquanto, do ponto de vista da espiritualidade mesmo no sentido amplo. Como é que você aborda o seu trabalho, a sua técnica, a sua experiência com situações que lhe são próximas? Então, por exemplo, você tem conhecimento, não só o conhecimento de quem mora junto ou de quem tem uma amizade próxima, um relacionamento próximo, mas você tem um conhecimento também técnico, né, para identificar determinadas situações. Mas como é que a Ana Paula consegue intervir uma coisa em um,
paciente. Sim. E tem até aquela recomendação de que é importante que não tenha vínculo para, né? Para não ser de alguma forma, acho que, enfim, influenciada, enfim, toda a técnica que existe por trás disso. Mas como é que a Ana Paula cuida de alguém tão próximo? Porque a essência do ser humano cuidar de quem a gente tem ali pertinho, a sua essência deve ser maior ainda, porque é da área, é de formação, é de vida. Como é que a Ana Paula resolve um problema quando está dentro de casa ou perto de uma família, uma pessoa amiga, uma pessoa próxima? Houve uma época que eu queria ir de Mulher Maravilha para todas essas situações. Era com a capa e não tirava. Lá vou eu. Então, a Ana Paula acabava querendo ser a psicóloga dos filhos, a psicóloga do marido, a psicóloga dos pais, dos tios, primos, amigos. Todo mundo. E aí eu, inclusive, acabei condicionando as pessoas a gostarem da minha utilidade. E aí eu achava, Ana Paula, por que você fazia isso? Porque eu achava que a Ana Paula, mulher, não tinha tanto a oferecer, mas a psicóloga sim. Porque a psicóloga resolvia problemas. Então, como é que, com esse aprendizado... Mais um peso que você trazia. Mais um peso. Aí, o primeiro movimento foi, todo super-herói, toda heroína tem uma identidade secreta. Por que eu não posso ter? Né? De se resguardar. Então, eu tive que trabalhar muito essa questão do aprender a pedir ajuda, aprender a receber, uma vez que eu sempre aprendi nunca a dar, né? E aí, eu comecei a trazer, principalmente para os meus filhos, eu não sou uma heroína. Eu não quero que o processo de educação deles sejam pautados na mãe que tudo sabe, tudo vê, tudo resolve. Então, muitas vezes, João está falando alguma coisa, eu olho para ele e ele, mãe, não sei o que você sabe. Eu digo, não sei, sim, não. Vamos procurar. Como assim, mamãe, você não sabe? Mamãe não sabe de todas as coisas. Mas, mamãe, você não cuida da cabeça de todas as pessoas? Eu fui e disse, mas eu tenho uma também. E aí, tem momentos que ele olha e diz assim, como resolver, sei lá, qualquer coisa que seja do dia, né? Aí ele faz, mas você não já estuda na escola, né? Ele está no 6º ano agora, então tem algumas atividades que estão chegando que eu olho e digo, não sei, né? E aí ele faz, e agora, mãe? Eu digo, primeiro, você vai perguntar na escola, não venha para casa com dúvidas, mas a gente vai pesquisar. Isso. Mas há um tempo atrás, era capaz de eu não dormir para estudar, para saber ensinar e dar as respostas para o meu filho. Né? Então, assim, de novo, é como a gente estava conversando, natureza não dá salto. Se a gente faz parte dessa natureza, a gente precisa entender que as coisas são um processo. Então, eu não vou dormir mal e acordar ótimo. Mas eu posso ver naquele dia, o que é que eu posso fazer? Às vezes é 5 minutos de silêncio. São 10 minutos que você decide ficar quieta. Um exemplo prático disso no meu dia a dia no consultório. Antes eu terminava de atender, era juntando para ir para casa. Não, os meninos estão me esperando, se ele está me esperando, está todo mundo me esperando. Hoje eu paro e digo, por que eu preciso sair daqui desesperada para casa? Iniciou com 10 minutos, eu ficava 10 minutos parada, sentada, olhando para a parede. Aí eu disse, pronto. Só respirando. Só respirando. Eu disse, deixa eu tirar a roupa da psicóloga que eu vou para casa. Por quê? Tiveram momentos que eu comecei a ver que eu não tinha um pingo de paciência quando eu chegava em casa. Era como se eu quisesse me isolar, depois de ter trabalhado, depois de ter ouvido tantas dores e ao mesmo tempo também ver tantos florescer, tantas coisas bacanas. E aí um dia Célio chegou para mim e disse assim, Ana, quando você chega em casa, a gente também quer estar com você, mas parece que você não quer. E foi essa fala dele que fez eu conseguir me abrir e dizer assim, é porque eu estou tão cansada que vocês se tornaram mais uma demanda do meu dia. E eu sei que não é fácil escutar isso. E aí foi quando eu parei para avaliar tudo isso e que sozinha eu não daria conta e fui pedir ajuda. Mas, de novo, não foi um processo fácil. Quem era no passado a Ana Paula antes da terapia e quem é a Ana Paula hoje, depois desse processo de autoconhecimento? Antes da terapia eu posso dizer que eu era quebrada e depois da terapia eu posso dizer que eu me tornei inteira. Então tem a Ana Paula forte sim, tem a Ana Paula resoluta sim, mas eu não sou só isso. Então eu trouxe a vulnerabilidade, um processo de autocompaixão profundo junto dentro da terapia. Né? Então a Ana Paula de hoje é forte, mas também tem medo, né? É corajosa, mas também duvida de si, inclusive. Então as pessoas olham e dizem assim, você exala a autoconfiança. Eu aprendi a conviver com isso porque eu entendi que a autoconfiança não é só sobre não ter medo e se posicionar, entendeu? E aí eu fui trazendo essa perspectiva da vulnerabilidade. Então antes eu era quebrada e hoje eu estou inteira. E talvez a percepção dos outros na Ana Paula de antes e na Ana Paula de hoje, com certeza mudou também, né?
A Ana Paula, afinal, é gente como a gente. A Ana Paula é forte, mas ela também chora. A Ana Paula também passa por momentos, também precisa de terapia, também precisa de acolhida, de um abraço, de um sorriso, enfim, do que for. Eu admiro muito, e o que eu acho encantador, apaixonante, de fato, o jeito que você fala nisso, o propósito que você trouxe. Você pegou num exemplo ruim, você pegou num momento ruim da sua vida, talvez um dos piores, e conseguiu não só superá-lo, mas você conseguiu transformar isso numa missão, quase uma missão de vida para os outros. Eu passei por isso, eu tive ajuda, eu superei com ajuda, e a minha função agora vai ser essa: eu vou cuidar dos outros, eu vou continuar precisando de ajuda. Então, isso é algo que eu acho que realmente é uma mensagem que a gente precisa disseminar mais e mais e mais, assim, para quem está nos escutando, para quem puder passar essa mensagem além. De fato que todo mundo precisa de se cuidar, todo mundo precisa de ajuda, todo mundo às vezes precisa de um empurrãozinho para aquilo que é óbvio aos olhos da gente, inclusive, mas às vezes é difícil a gente, né, dar o passo inicial. E você traz isso com muito propósito, com muito amor, de um jeito muito genuíno, o olho brilha. Então, assim, eu acho apaixonante. A gente já teve aqui vários casos de situações, enfim, de vida mesmo, de propósitos, de negócios, de empreendedores, de uma forma de educação no sentido amplo. Mas o que eu percebo e que vários personagens acabam tendo em comum é quando você traz essa paixão, quando você traz esse propósito para o que você faz, quando você se encontra. Eu acho que isso é importante. A gente, eu trabalho com consultoria para empresas, e muitas vezes o que a gente aplica nas empresas, a gente precisa aplicar para nós também. Só que eu quando estávamos conversando nos bastidores, eu estava tendo essa percepção. Como eu tenho facilidade de identificar, por exemplo, os pontos fortes e os pontos menos fortes num negócio, numa organização, e como eu tenho dificuldade de fazer isso comigo. E é exatamente o mesmo processo. Eu trabalho com compliance, o compliance se aplica às organizações e eu ensino isso. O compliance não é só para os outros, o compliance é para nós. Mas para a gente fazer essa ponderação, para a gente reconhecer os nossos erros, para a gente reconhecer as nossas fraquezas, nossa, como dói. Como dói, né? Assim, é algo realmente muito profundo. Mas eu tenho, assim, muita gratidão, porque, de fato, eu já precisei, ao longo da vida, em vários momentos, eu precisei de suportes com muita clareza. Tive suporte familiar, mas não é suficiente. Em alguns casos, a gente precisa sair, de fato, procurar ajuda. Então, eu tenho uma gratidão, assim, de vida imensa, porque eu percebo que nesses momentos em que eu precisei pedir ajuda, psicólogo, psiquiatra, enfim, o que for, isso faz a diferença na vida da gente. Isso faz a diferença demais. E às vezes não é frescura, não é modismo, é algo que a gente realmente precisa saber lidar, porque quando a gente começa, parece que vai decaindo, o negócio começa a perder o controle, e aí é muito fácil a gente adentrar em caminhos sombrios, porque a nossa cabeça, os pensamentos, os monstrinhos que a gente estava falando, com quem eu tomei café, né? Eu me sentei com todos eles conversando comigo. É assustador, mas quando a gente conhece eles, assim como nas empresas, quando eu identifico essas fraquezas e a gente cria mecanismos para moldar essas fraquezas, poxa, por que não fazer isso com a gente? Exato. Então é um trabalho, assim, genuinamente, tem o meu reconhecimento, a minha gratidão em nome de toda a essência que você faz. E aqui falando também pelos professores, a gente, né, abordou uma das classes, né, que chegam muito ao seu consultório. Professor tem todo o meu reconhecimento também, e a gente precisa se cobrar um pouco menos também. A gente tem os nossos limites em sala de aula, a gente precisa deixar isso muito delimitado, porque muitas vezes a gente acaba sendo, às vezes, o espelho deles, o reflexo deles, e sem a gente ter noção do impacto que a gente está causando do outro lado. Então, isso é muito bonito, é mágico na vida da gente,
mas é um peso que a gente... Caramba, quando as coisas não correm bem, se eu tivesse dito alguma coisa, se eu tivesse percebido, eu estava com aquela pessoa todo dia em sala de aula e eu não... Né? Mas a gente não tem o rótulo, a gente não mostra, até porque é mais fácil, né? A gente esconder, abrir um sorriso. Com certeza, porque dizer, parece tá tudo dar bem, não menos está trabalho. tudo bem, mas se eu disser que não está tudo bem, eu vou ter que explicar, ela não vai entender, ela vai me julgar, eu vou ficar mais raiva, eu vou ficar pior, então quer ser a mesma coisa, eu tô ótima. Abra o meu sorriso e tá tudo bem. E aí tem muito isso que a gente escuta. Poxa, ninguém diria, tinha uma vida tão linda, tinha uma vida tão feliz e afinal estava tão triste. A gente não tem um rótulo, né? Que a gente... Sim. E vão ter situações que tudo bem você dizer que está ótima, mesmo que não esteja, desde que você tenha um espaço de descarga e de recarga. Né? Porque o problema é quando a gente traz essa máscara e a gente vira a máscara. Aí esse é o problema. Quando você estava falando da questão do universo empresarial, corporativo, quando a gente passa por situações de dificuldade, a gente tende a ter muito mais tolerância com os processos das empresas que a gente está como mentor, como mentora, como consultora. Então, ter passado por tudo isso faz com que eu entenda, tipo, calma. E muitas vezes os pacientes, ou até quando eu estou... eu trabalho muito com mulheres empreendedoras, né, trabalhando essa questão da autoconfiança com mulheres empreendedoras, Legal. Enfim, cuidadoras. E aí, uma das coisas que a gente conversa muito é: eu sei o que é empreender. Eu sei o que eu é sei do que você está falando. Eu presa, né? Então, assim, e aí quando você olha, muitas vezes você não quer seguir o protocolo. Você diz qual é a margem que eu preciso, mas é claro que precisa ter um caminho, né? Mas a gente, quando passa por essas situações, a gente tende a ser mais paciente, mais tolerante, mais compassivo. E aí, quando aquela atmosfera se constrói, é muito mais fácil de você colocar qualquer processo em prática. Que lindo. E para trazer isso para a gente se eu ensinei, então eu posso dar conta. Mas será se eu preciso de ajuda para dar conta? Se sim, corre atrás. Tudo bem. Né? E tá tudo bem. Que lindo, que história inspiradora. Ana Paula, deixe uma mensagem final assim para quem está nos escutando. Certo. Então, a principal é entender que para nutrir qualquer pessoa, trabalho, situação, você precisa se nutrir primeiro. Se não está conseguindo, procure ajuda. Não é vergonha, não é demérito, não é falta de coragem, não é nada disso. E eu fecho minha fala com a frase da filha de Lázaro Ramos, que eu ouvi na palestra dele aqui na quinta-feira, que ele chegou e disse que na pandemia a filha dele não parava quieta, como qualquer criança dentro da pandemia e fora dela também. E aí ele pediu várias vezes, ela não parava. Até uma vez que ele disse: filha, por que, pelo amor de Deus, você não obedece? Aí ela olha e diz: porque você fica procurando toda hora motivos para ser triste. Eu estou procurando o que fazer e motivos para ser feliz. Caramba. Uma criança de 9 anos, 10 anos, acho, de idade, disse isso. Então, a mensagem final é: você tem procurado mais motivos para ser triste ou para ser feliz? Caramba. Experienciando a tristeza, mas não se mantendo lá. Tão lindo. Fechamos com chave de ouro. Que maravilha. Muita gratidão por termos esse bate-papo, por nossos caminhos se terem cruzado. Esse evento foi um evento de conexões, com certeza. Tenho certeza que você tocou o coração de muita gente com sua palestra. Vai trocar mais ainda com esse podcast. Com certeza você me tocou com o seu propósito. E terminamos assim, muito, muito obrigada. Aos nossos telespectadores, muito obrigada também por estarem desse lado. Comentem, compartilhem, divulguem esse trabalho maravilhoso. E a gente se encontra no nosso próximo episódio.